Salve, muito boa noite. Hoje nós estamos falando aqui de empréstimos, de crédito, de vida, da vida nossa de cada dia, já que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, está com projetos novos, uma instituição que faz parte da vida de todo mundo. Presidente, durante muito tempo, existem até novelas, filmes que falam aí da Caixa e a relação da instituição com a moradia, a habitação, que é o sonho de todo mundo, né? Como é que o senhor adota, primeiro, o programa, né, Casa Verde e Amarela, e como é que o senhor adota prioridade para financiamento de casa própria, de residências? Excelente ponto. A Caixa, quando nós assumimos, ela não tinha uma base de capital, porque não tinha tanto lucro, e estava em quarto lugar na habitação. O que nós fizemos? Resolvemos essa questão do resultado, do lucro, e rapidamente voltamos à liderança. Hoje, estamos como nunca houve na Caixa na história. 99,9% do Casa Verde e Amarela, ou seja, do financiamento da baixa renda, é realizado pela Caixa Econômica Federal. Nunca houve esse número. Antes era quanto? 70%, até 80%. E por quê que a Caixa não tinha liderança, uma vez que é um banco que é conhecido tradição, né? Exatamente pelo sistema financeiro de habitação, né? Havia uma falta de foco. Na minha visão, quando eu assumi, a Caixa tentava fazer relação com grandes empresas sem a preparação. E foi assim que perdeu bilhões de reais. Inclusive, o balanço de 31/12/2018, que eu assinei, apesar de eu não ter sido gestor, nós realizamos bilhões de reais de empresas, de provisão de empresas, que entrariam em recuperação judicial poucos meses depois. Não erramos nenhuma provisão, ou seja, tudo aquilo que a gente provisionou que daria problema para a Caixa, deu. E esses créditos antigos, né? Muita gente chama o programa antigo de Minha Casa, Minha Dívida. Como eles estão? Estão em dia? Qual é a inadimplência? É muito baixa. Bom ponto. Quero financiamento de sumir de vista. Existem 4 segmentos do Casa Verde e Amarela. O faixa 1, que é aquele com as pessoas mais humildes, que é o que tem a maior inadimplência. Vai até quantos? Aí depende muito da região, ponto importante. Mas são normalmente imóveis até R$120 mil de valor, muitas vezes menos, dependendo da região. Mas o que acontece? Neste caso, esse é um recurso que vem exclusivamente do Orçamento Geral da União, ou seja, já é um recurso preparado, focado pelo governo para regiões mais carentes. Então, esse é onde tem maior índice de inadimplência, bem alto. Só que não impacta o balanço da Caixa Econômica Federal. Aí você tem o faixa 1,5, 2 e 3. É um pouco mais técnico, mas aí são faixas maiores de renda, onde a Caixa Econômica Federal tem a garantia do risco, ou seja, se houver inadimplência, a Caixa que banca. Ou qualquer banco que faça o Casa Verde e Amarela. Por isso é que ninguém quer fazer só a Caixa, porque, de fato, é um segmento onde as margens são menores. Mesmo com a pandemia, não teve, assim, grandes inadimplências. Como é que ficou isso? A gente chegou a fazer a pausa para 3,5 milhões de famílias. Nós temos hoje... Pausa no pagamento. De 6 meses. Nós temos hoje 6 milhões de famílias com algum tipo de crédito imobiliário na Caixa. Imagina que em 2020, como tínhamos 5 milhões mais ou menos, 70% da nossa carteira foi pausada. E tem uma novidade nessa área, né? O governo, o presidente Jair Bolsonaro, admitindo aí o pagamento de parcelas atrasadas, né? Parcelas atrasadas pagas com o FGTS. Isso aí é um ânimo para o mutuário, né? Que está inadimplente e também para a Caixa, né? Acabou de ser lançada, gerida pela Caixa, inclusive o FGTS. Então, perfeito. Esse é um ponto muito importante e vai reduzir a inadimplência exatamente no Casa Verde e Amarela. Excelente o seu ponto. Mais uma medida do presidente Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro, e vai ajudar, em especial, a parcela mais humilde. Por quê?
porque a inadimplência ela é muito maior na parcela mais humilde, em especial durante a pandemia. Agora, o que a Caixa fez? Nós nunca retomamos tão pouco. Então, nós fizemos várias renegociações. Fizemos a pausa, depois, quando começamos a retomar, acabar a pausa, a maioria pagou, mas vários ainda não conseguiam. O que nós fizemos? Permitimos que se pagasse metade da prestação, 25% da prestação e, realisticamente, nós estamos segurando ao máximo a retomada, porque entendemos esses últimos 2 anos. Agora, se não retomarmos nada, aí também cria um incentivo que não é correto. Pois é, né? Inadimplência. Qual é o timing para isso? O senhor acha que retoma ainda este semestre ou no próximo? Como é que está isso? A gente já tem, porque, na verdade, o que acontece? A gente consegue uma sensibilidade muito boa das pessoas que têm um problema, que são a minoria. Nossa inadimplência histórica é 1%. Né? De cada 100 empréstimos, 1 acaba tendo um problema. E por quê? Porque como você tem a garantia real, ou seja, a garantia do apartamento, a pessoa só não vai pagar em último caso. E não há muita perda para a Caixa. Por quê? Porque como as pessoas acabam pagando 2, 3, 5 anos e tem a valorização do imóvel, se a gente retomar e fizer o leilão, dificilmente a Caixa perde. A garantia é muito boa, né? Por isso é que nós decidimos, no Conselho Diretor do banco, adiar ao máximo possível, porque a nossa garantia é muito boa e a gente quer permitir que as pessoas, ao máximo, retomem a sua vida legalmente normal. É no 3º mês, né? No 2º mês de inadimplência já dá a razão. Mas a gente se fazia isso antes, eu não concordo. Né? Eu acredito que você não pode, em 2 meses, retomar porque você deixou de pagar 2 Paga 10 anos e fica 2 meses. Então, na verdade, nesta gestão, nós damos mais chance e, de novo, nunca tivemos tanto lucro. Então, há uma demonstração clara e matemática de que uma gestão que reduziu as taxas de juros, reduziu até a retomada e focou nos segmentos de microcrédito, micro e pequenas empresas, teve um resultado e um lucro que nunca houve nem de perto. E o setor agropecuário, presidente? Qual a participação da Caixa? Esse é um setor que, geralmente, o Banco do Brasil é uma fatia grande para o Banco do Brasil, né? Nós estivemos, inclusive, com o embaixador da Índia, que fez um jantar em homenagem à Caixa Econômica Federal, com vários embaixadores, e nós estamos indo à Índia. E é muito interessante que a conversa que nós tivemos demonstra aquilo que eu já imaginava. Estudei 15 anos de economia e, na minha cabeça, não há como o Brasil não ter uma posição forte no agro nos próximos 50, 100 anos, até porque na própria Índia há um crescimento muito grande. Então, você pode exportar soja, grãos, etc. Então, o que a gente tem na cabeça na Caixa Econômica Federal? Claramente, dado que a agropecuária será, nos próximos 50 anos, o segmento de destaque da economia, como que o maior banco do Brasil, que é a Caixa Econômica, com 146 milhões de clientes, pode não estar no agro. Então, nós resolvemos estar no agro, estrategicamente, temos a maior base de capital dentre os grandes bancos, um lucro muito forte, então estamos entrando no agro. Isso não vai provocar ali uma disputa com o Banco do Brasil? Ciumeira. Uma ciumeira em 2 empresas que têm, das quais o governo tem participação? É bom, competição é ótimo e, assim, quero também que eles venham mais fortes no imobiliário. No caso do agro, nós éramos o 8º lugar há um ano atrás, já somos o 2º, e o nosso plano até o final de 2024 é ser o principal banco. Estamos abrindo 100 agências só do agronegócio. O único banco que abre agências no Brasil é a Caixa Econômica Federal. E, de novo, nós temos a maior operação digital, com 102 milhões de clientes digitais. Mas eu afirmo, e vocês sabem, vocês dois, a gente viaja o Brasil inteiro, 136 finais de semana viajando pelo Brasil. Quando você viaja pelo Brasil, lá em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, quando você vai em Brasileia, no Acre, na fronteira com a Bolívia, você entende o porquê que há necessidade, sim, de agências físicas. Porque nós temos 20, 30 milhões de brasileiros que não usam o celular de uma maneira consistente, ou seja, há necessidade, sim, de agências
em especial no interior do Norte e do Nordeste do Brasil. Sim, eu conheço bem o interior, sou do interior, e essa necessidade. Qual é a linha de financiamento da Caixa para a agropecuária? Equipamentos ou entra em retenção de cria, de manutenção de fazendas? Como é que é o principal ativo da Caixa? Nós, quando conversamos ainda com a ministra Tereza, a gente conversou, ela ficou muito feliz porque foi a primeira vez na história que a Caixa Econômica entrou para o Plano Safra. A Caixa não fazia crédito usando a poupança, hoje faz, não fazia parte do Plano Safra, hoje faz, e não emprestava nem o que era obrigatório, que é o depósito à vista, 25%, e repassava para as cooperativas. Hoje não repassa mais. Então, o nosso foco é infraestrutura, ou seja, empréstimos de longo prazo, silos, armazéns, correção do solo, irrigação e compra de equipamentos, tratores e outros equipamentos. E para o pronafiano, que é o pequeno agricultor, em especial infraestrutura e investimento. Era isso que eu queria perguntar para a senhora. O foco maior é a agricultura familiar ou as grandes empresas, os grandes produtores, né, brasileiros? A gente está fazendo como nessa gestão, foco no pequeno e no médio. Então, por exemplo, silos. A gente visitou, eu estive em mais de 250 fazendas nesses 3 anos e meio. Propriedade de 300 hectares dificilmente tinham silos. Com a valorização da soja, do milho, hoje eles têm a capacidade e faz uma diferença incrível. Por quê? Porque você consegue regular quando você vai vender. Então, o que a gente fez? Muito investimento em silos para propriedades entre 300 e 1.000 hectares. Mais do que isso, irrigação, muita irrigação. A Caixa hoje é o banco, sem dúvida nenhuma, em especial nesse ano, que mais financia irrigação. E, do ponto de vista do pronafiano, do pequeno produtor, também investimento. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando a gente estava viajando no Rio Grande do Norte, pescadores artesanais, o equipamento para se pescar, por exemplo, peixes ou lagostas, custa R$250. Só que eles não têm como comprar. E se você fizer um financiamento de capital de giro, ele não consegue, em um ano, recuperar. São os covos, né? Então, se você emprestar R$10.000, ele vai fazer uma revolução, vai comprar 40 e vai revolucionar. E aí, o que a gente faz? Empresta em 8 anos e eles têm 2 ou 3 anos de carência. E a gente só conseguiu entender a necessidade de fazer no Pronaf um investimento também de longo prazo, visitando e ouvindo, porque antes a minha impressão do pronafiano era alguém que daria 90% de inadimplência para o banco. Hoje é o oposto. Eu afirmo para vocês. Eles pagam tudo direitinho. Vai ser 90% de adimplência e para o banco, para a Caixa, o risco é muito baixo, porque tem um seguro operacionalizado pelo Banco Central. Então, o que eu falo para nós lá, eu falo, a gente tem que fazer o Pronaf da mesma maneira que a gente está fazendo o microcrédito, porque é uma questão social. E aí o ponto aqui final desse assunto, meu ponto. Eu não consigo entender uma estatal 100% do governo, como é a Caixa, que não pudesse fazer o social e o comercial ao mesmo tempo. Então, não tem como a Caixa não focar no pequeno. Ela pode até não focar num determinado segmento, mas quando ela está nesse segmento, como é o agro, o nosso foco é o pequeno, o médio, e não temos o foco no grande. A gente só vai fazer empréstimo para grandes na exceção da exceção. Por quê? Porque todo mundo quer emprestar para o grande. Presidente, hoje o Brasil vive um grande dilema, um problema e um medo geral, que é aquela história de assaltos a bancos no interior, né? 2 governadores já me disseram que não tem como proteger todas as cidades ao mesmo tempo de tamanha força, né? Eu sei que a Caixa Econômica não é a preferida dos ladrões, né? Porque se roubar da Caixa, a investigação é pela Polícia Federal, né? Se tratar, como o senhor disse, de órgão 100% público, né? Então, quem roubar a Caixa terá a Polícia Federal no encalço, né? Mas, enfim, os governadores dizem que os bancos têm que proteger. Eles vão em busca do seguro, né? E não há proteção. O governador me disse que até o vidro da agência lá que
que quebra, o seguro paga. É assim, como é que o senhor tem lidado com esta possibilidade de roubos aí, que acabam levando terror, um novo cangaço às cidades pelo Brasil inteiro? Primeiro estou muito positivo. Na verdade, eu já conhecia vocês e realmente poucas pessoas sabem que a Caixa tem a Polícia Federal. E é verdade. O roubou na Caixa é a Polícia Federal. Exatamente. Isso é uma coisa... Não desmerecendo os policiais militares do Brasil Mas inteiro. Mas é mas mais rápido. Na verdade, é Justiça Federal. Então, o que acontece quando é com a Caixa? Tudo acontece muito rápido, né? Então, as decisões são rápidas, porque são já direto da Justiça Federal e tem também toda essa abrangência. Mas o que eu posso te dizer? Nós estamos abrindo 300 agências, enquanto os outros bancos, por motivos diversos, estão fechando. Então, entendemos que é fundamental a presença da Caixa Econômica e realmente agimos com muita força quando há um problema em relação a alguma questão de violência, seja na agência da Caixa ou seja contra algum funcionário nosso, empregado nosso, que é muito raro, mas temos total preocupação de proteger a segurança dos clientes e dos empregados, mas entendemos que é fundamental a presença da Caixa e por isso estamos abrindo, em especial no interior. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui conosco, que ainda tem muito assunto para tratar aqui no último bloco do Frente a Frente. E olha, o que vai ser do Auxílio Brasil, que agora é permanente, conforme o projeto aprovado essa semana na Câmara dos Deputados. Voltamos em 2 minutinhos, não sai daí.